Capítulo 65. Bryce segurava a cintura de Therion com tanta força que era um milagre que ele conseguisse respirar. Abaixo deles, a moto aquática cortava a corrente do rio. Apenas um brilho ocasional sobre a superfície indicava que havia algo ou alguém ao redor. Ela havia hesitado quando o Tritão chegou ao pier, a moto preta e fosca boiando. "É isso ou nadar, pernuda?", dissera ele. Tinha optado pela moto, mas passara os últimos 5 minutos arrependida da decisão. "Lá adiante", murmurou Therion, desligando o já silencioso motor. Devia ser um veículo de espionagem do arsenal da Rainha do Rio ou do próprio Therion como capitão da inteligência. Bryce contemplou a pequena barcaça boiando no rio. A névoa os envolvia, transformando as primalux da embarcação em orbes cintilantes, em orbes oscilantes. "Contei 6 pessoas", observou Therion. Ela espreitou a escuridão à frente. "Não consigo discernir o que são. Formas humanoides." O corpo de Therion vibrou, e a moto aquática seguiu adiante, carregada pela correnteza produzida por si mesma. "Belo truque", murmurou ela. "Sempre impressiona as damas", sussurrou em resposta. Bryce teria rido se não estivessem próximos da barcaça. "Continue contra o vento para que não possam nos farejar." "Sei como passar despercebido, pernuda." Mas ele a obedeceu. As pessoas no barco estavam encapuzadas na garoa, mas conforme eles se aproximavam... "É a Rainha Víbora", disse Bryce, a voz abafada. Ninguém mais naquela cidade teria coragem de usar a ridícula capa de chuva roxa. "Filha da puta mentirosa, ela disse que não traficava Sintex." "Nenhuma surpresa", grunhiu Therion. "Sempre lidou com merdas nebulosas." "Sim, mas ela está vendendo ou comprando?" "Só há um jeito de descobrir." Eles se aproximaram. A barcaça, perceberam, exibia a pintura de um par de olhos de serpente e os engradados empilhados na traseira da embarcação. "Vendendo?", observou Therion. Ele apontou o queixo para uma silhueta alta, de frente para a Rainha Víbora, aparentemente em uma acalorada discussão com alguém no lado deles. "Aqueles são compradores", um aceno para a pessoa meio escondida nas sombras, argumentando com a figura alta, provavelmente discordando do valor. A Rainha Víbora vendia Sintes. Teria sido ela, todo aquele tempo, por trás das mortes de Danica e da Matilha também, apesar do álibi? Ou apenas colocou as mãos na substância assim que vazou do laboratório? O comprador beligerante balançou a cabeça com desgosto evidente, mas seus associados pareceram ignorar o que foi dito e entregaram à Rainha Víbora o que se assemelhavam a um saco escuro. Ela examinou o interior e tirou algo ali de dentro. Ouro brilhou na bruma. "Aquilo é dinheiro pra caralho", murmurou Therion. "O bastante para todo o carregamento, aposto." "Pode chegar mais perto para que possamos ouvir?" Therion assentiu, e eles flutuaram adiante mais uma vez. A barcaça assomava a atenção de todos a bordo no acordo em andamento em vez de nas sombras ao redor. "Acho que vão ver que é o suficiente para seus objetivos", dizia a Rainha Víbora. Bryce sabia que deveria chamar Hunt e Ron e cada legionário integrante das tropas auxiliares, antes que mais síntese invadisse as ruas ou acabasse em mãos mais perigosas, nas mãos de fanáticos como Philip Briggs e seu culto. Pegou o telefone no bolso da jaqueta, apertando um botão para impedir que a tela se acendesse. Como ao apertar de outro botão, a câmera foi acionada. Ela tirou algumas fotos do barco, da Rainha Víbora, da silhueta alta e sombria que a encarava. Humano, metamorfo, férico, não saberia dizer com a jaqueta e o capuz. Bryce selecionou o número de Hunt. "Acho que é o início de uma bela amizade, não acha?", disse a Rainha Víbora para os compradores. O mais alto deles não respondeu, apenas deu as costas para os companheiros, rígido, o descontentamento nítido em cada movimento enquanto as primalux iluminavam o rosto por baixo do capuz. "Puta merda", sussurrou Therion. Não havia mais nada em Bryce além de silêncio gritante quando o rosto de Hunt se tornou claro. Capítulo 66. Bryce não sabia dizer como chegou à barcaça, o que havia falado a Therion para fazê-lo se aproximar, como saltara da moto aquática e subira a bordo. Mas foi rápido.
rápido bastante para que Hunt conseguisse dar apenas 3 passos antes de ela parar ali, ensopada e se perguntando se vomitaria. Armas engatilharam apontadas em sua direção. Ela não as viu. Viu apenas Hunt dar meia volta, olhos arregalados. Claro que ela não o havia reconhecido à distância. Ele não tinha as asas, mas a constituição forte, a altura, o ângulo da cabeça, era tudo o anjo. E o colega às suas costas, aquele que havia entregado o dinheiro? Victoria. Justinha emergiu das sombras além, as asas pintadas de negro para escondê-las ao luar. Bryce estava ligeiramente ciente de Therion atrás de si, dizendo à rainha víbora que estava presa em nome da rainha do rio, levemente ciente da risada da metamorfa. Mas tudo o que ouviu foi o sussurro de Hunt. Bryce. Que porra é essa? Murmurou ela. A chuva castigava seu rosto. Ela não conseguia ouvir, não conseguia respirar, não conseguia pensar ao repetir a voz vacilando. Que porra é essa, Hunt? É exatamente o que parece, respondeu uma voz fria e profunda às suas costas. Em uma tempestade de asas brancas, Maika surgiu da névoa e pousou, ladeado por Aizeia, Naomi e 6 outros anjos, todos armados até os dentes no negro da legião. Mas não fizeram menção de prender a rainha víbora ou seus capangas. Não, todos encaravam Hunt e seus companheiros armas apontadas para eles. Hunt encarou o governador. Em seguida, a rainha víbora. Sua maldita vaca, rosnou ele baixinho. A rainha víbora riu. Me deve um favor agora, governador, disse ela a Maika. Maika mexeu o queixo em anuência. Você nos traiu, sibilou Victoria, franzindo a testa. A rainha víbora cruzou os braços. Sabia que valeria a pena ver quem viria atrás dessa merda quando a informação de que botei as mãos em carregamento vazasse, argumentou ela, apontando para Sintes. Seu sorriso era puro veneno enquanto encarava Hunt. Tinha esperança de que fosse você, Umbra-Mortis. A cabeça de Bryce trovejava. Do que está falando? Hunt se virou para ela, o rosto pálido sob os holofotes. Não era para ser assim, Bryce. Talvez a princípio, mas vi aquele vídeo hoje à noite e tentei impedi-los, mas não quiseram ouvir. Esses 3 acharam que a Sintex seria um modo fácil de recuperar o que lhes foi tirado, explicou a rainha víbora. Uma pausa perversa. O poder para depor seus mestres. O mundo oscilou sob seus pés. Não acredito em você, disse a semiférica. Mas o lampejo de dor nos olhos de Hunt lhe disse que a fé cega e estúpida em sua inocência o havia abalado. É verdade, disse Maika, a voz como gelo. Esses 3 descobriram sobre a Sintes dias atrás e desde então têm procurado um modo de comprar a droga e distribuí-la para seus amigos rebeldes em potencial, de obter seu poder por tempo bastante para quebrar os halos e terminar o que Shahar começou no Monte Hermon. Ele assentiu na direção da rainha víbora. Ela foi honrosa em nos informar do plano depois que Justinian tentou recrutar uma fêmea sob sua influência. Bryce balançou a cabeça. Tremia tanto que Therion a segurou pela cintura. Eu lhe disse que descobriria seu preço, Atalar, comentou a rainha víbora. Bryce começou a chorar. Odiou cada lágrima, cada tremor, cada soluço estúpido. Odiou a dor nos olhos de Hunt quando a encarou, apenas ela, e disse, lamento. Dias atrás? Perguntou ela apenas. Silêncio. Sabia sobre a síntese há dias? Insistiu. Seu coração. Era seu coração idiota que se partia e partia e partia. Maika me designou alguns alvos. 3 barões das drogas, respondeu o anjo. Eles confessaram que, há 2 anos, uma pequena dose de síntese vazou dos laboratórios de Redner, mas acabou depressa, muito depressa. Disseram que, enfim, depois de 2 anos, tentaram replicar a droga. Alguém finalmente havia descoberto a fórmula e estava sendo produzida, e tinha a capacidade de amplificar nosso poder. Não achei que tivesse nada a ver com o caso, até recentemente. Não sabia o que diabo podia fazer de verdade até ver a gravação dos testes. Como... A palavra cortou a chuva. Como a droga vazou? Hunt balançou a cabeça. Não importa. Danica Fendir, respondeu Maika. Bryce recuou
um passo dentro do abraço de Therion. Não é possível. Danica vendia a droga a Bryce, disse Hunt com uma gentileza que a dizimou. Foi por isso que a viram em um barco com um engradado de Synthes. Descobri há quase uma semana. Ela roubou a fórmula, vendeu o estoque e... Ele se interrompeu. E o quê? Sussurrou ela. E o quê, Hunt? E Danica usou ela mesma. Era viciada. Ela ia vomitar. Danica jamais faria isso. Nunca teria feito nada disso. Hunt balançou a cabeça. Ela o fez, Bryce. Não. Veja as evidências, disse Hunt quando Micah não os interrompeu, a voz afiada como uma navalha. Veja as últimas mensagens que vocês trocaram. As drogas que encontramos em seu organismo naquela noite eram coisa comum para vocês duas. Então, o que era mais uma droga? Uma que em pequenas doses poderia dar uma onda muito mais intensa. Uma que podia relaxar Danica depois de um longo dia, depois de Sabine desancá-la mais uma vez. Uma que lhe deu o gostinho do que seria se tornar a prima dos lobos. Deu aquele poder enquanto esperava para fazer a descida com você. Não. A voz de Hunt vacilou. Ela a tomou, Bryce. Todos os sinais a apontam como assassina dos 2 estudantes da UCLC na noite do roubo do chifre. Eles a viram roubá-lo, e ela os perseguiu e matou. Bryce se lembrava da palidez de Danica quando lhe contara sobre a morte dos estudantes, de seus olhos assombrados. Não é verdade? Hunt balançou a cabeça como se pudesse desfazer aquilo, desaprender. Aqueles barões da droga que matei disseram que Danica foi vista no mercado da carne, falando sobre Synthes. Foi como conheceu Maximus Tertium. Ele era um viciado como ela. A namorada não fazia ideia. Não. Mas Hunt olhou para Micah. Imagino que estejamos de partida. Ele estendeu os punhos para as algemas. De fato, aquelas eram pedras gorzianas, correntes grossas, mágicas, brilhando nas mãos de Aizeia. Não vai contar a ela o restante? Perguntou o arcanjo. Hunt enrijeceu. Não é necessário? Vamos? Me contar o quê? Sussurrou Bryce. Therion apertou seus braços como aviso. Que ele já sabe a verdade sobre o assassinato de Danica, respondeu o arcanjo friamente, entediado, como se tivesse feito aquilo milhares de vezes. De milhares de modos. Como se já houvesse adivinhado. Bryce encarou Hunt e viu em seus olhos. Começou a balançar a cabeça chorando. Não. Danica usou Synthes na noite de sua morte. Tomou demais. Ficou fora de controle. Ela trucidou a própria alcateia e então a si mesma. Apenas o apoio de Therion a mantinha de pé. Não, não, não. Por isso não há nenhum áudio do assassino, Bryce, disse Hunt. Ela estava implorando pela própria vida. Ela estava se implorando para que parasse, explicou Hunt. Os únicos rosnados na gravação são os da loba. Danica. Danica havia assassinado a Matilha, matado Thorne, matado Connor, e então destroçado a si mesma. Mas o chifre... Ela deve tê-lo roubado para irritar Sabine e depois com certeza o vendeu no mercado negro. Não tem nada a ver com isso. Sempre foi sobre Syntax para ela. Sei de fonte segura que Danica roubou as gravações dos testes do Syntax nos laboratórios de Resner, interrompeu Micah. Mas o Cristallos... Um efeito colateral da droga, quando usado em dosagens maiores, explicou o arcanjo. A onda absurda de magia que dá ao usuário traz a habilidade de abrir portais, graças ao sal de obsidiana na fórmula. Danica fez justamente isso, invocou o Cristallos de modo acidental. O sal negro na Syntax pode ter vontade própria. Certa ciência. A quantidade na fórmula da Syntax bate com o número profano do Cristallos. Com altas doses de Syntax, o poder do sal toma o controle e pode conjurar o demônio. Por isso, os temos visto nos últimos tempos. A droga está nas ruas agora, em doses muitas vezes maiores do que a recomendada. Como você suspeitava, o Cristallos se alimenta de órgãos vitais, usando os esgotos para depositar os corpos no canal. As 2 vítimas recentes, a acólita e a sentinela do templo, foram vítimas infelizes de alguém chapado de Synthes.
Silêncio os envolveu outra vez, e Bryce se virou novamente para Hunt. Você sabia. Ele sustentou seu olhar. Lamento. A voz da semiférica se tornou um grito. Você sabia! Hunt avançou um passo em sua direção. Uma arma brilhou no escuro, pressionada contra sua cabeça, e o parou no ato. Bryce conhecia aquela pistola, as asas prateadas cunhadas no cano negro. Mexa-se, está morto, anjo. Hunt levantou os braços, mas os olhos não deixaram Bryce conforme Fury Axstar emergia das sombras além dos engradados de Syntax. Bryce não questionou como Fury havia chegado sem que nem mesmo Micah notasse, ou como sabia que devia aparecer. Fury Axstar era noite líquida, infame por descobrir os segredos do mundo. Fury se desviou de Hunt, parando ao lado de Bryce. Ela guardou a arma no coldre da colcha. O costumeiro traje negro colado à pele brilhava com a chuva, e o cabelo preto, na altura do queixo, pingava com suas gotas, mas ela disse à rainha víbora, suma da minha frente. Um sorriso malicioso, o barco é meu. Então se meta onde eu não posso ver sua cara. Bryce não encontrou forças para ficar chocada com a obediência da rainha víbora à ordem de Fury. Não tinha forças para nada a não ser encarar Hunt. Você sabia, repetiu. Os olhos de Hunt estudaram os seus. Jamais quis magoá-la, jamais quis que soubesse. Você sabia, você sabia, você sabia. Ele havia descoberto a verdade e por quase uma semana não lhe contara. Tinha deixado que ela continuasse falando sobre como amava a amiga, como Danica tinha sido ótima e a enrolara. Toda aquela conversa sobre investigar a Syntax era uma perda de tempo. Mal conseguia pronunciar as palavras. Porque já tinha descoberto a verdade. Porque você mentiu. Ela estendeu o braço na direção dos engradados. Porque você descobriu a verdade, então se deu conta de que queria a Syntax para si mesmo? E quando quis ajudar a Mad Bruxa a encontrar um antídoto? Foi por você. E tudo isso para se rebelar outra vez? Hunt caiu de joelhos, como se implorasse seu perdão. A princípio sim, mas eram apenas boatos. Então hoje à noite vi a filmagem que você conseguiu e quis cancelar o acordo. Sabia que não era certo, nada disso. Até mesmo com o antídoto era muito arriscado. Eu me dei conta de que tudo isso é um caminho sem volta. Mas você e eu, Bryce, você é tudo o que eu quero, uma vida com você. Você é o meu maldito caminho. Ele apontou para Justinian e Victoria, impassíveis e algemados. Mandei uma mensagem avisando a eles que era o fim, mas eles surtaram. Entraram em contato com a Rainha Víbora, insistiram para que acontecesse essa noite. Juro, vim aqui apenas para impedi-los, para dar um maldito fim a tudo, antes que se tornasse um desastre. Nunca... Ela pegou a opala branca do bolso e jogou no anjo, com tanta força que a pedra bateu na cabeça de Hunt. O sangue fluía de sua têmpora, como se o próprio halo sangrasse. Jamais quero vê-lo de novo, sussurrou ela, enquanto Hunt olhava para a opala ensanguentada no convés. Não será um problema, disse Micah, e a Isaiah se adiantou, algemas de pedra gorziana brilhando com um fogo de ametista, iguais às que adornavam os punhos de Victoria e Justinian. Bryce não conseguiu conter um tremor conforme se inclinava para Therian. Fury, uma força silenciosa ao seu lado. Bryce, me desculpe, pediu Hunt, enquanto a Isaiah de expressão soturna fechava as algemas. Não posso suportar a ideia de você. Basta, disse Fury. Já disse e fez o suficiente. A mercenária olhou para Micah. Deixem ela em paz, todos vocês. Ela guiou Bryce até sua moto aquática, boiando placidamente ao lado de Therian, o tritão vigiando a retaguarda. Incomode-a outra vez e eu lhe farei uma visita, governador. Bryce nem percebeu quando foi colocada na moto, quando Fury se sentou à sua frente e ligou o motor, quando Therian deslizou para a dele e as seguiu para fazer a segurança delas até a costa. Bryce, Hunt tentou novamente conforme ela abraçava a cintura esbelta de Fury. Seu coração já estava quebrado e a última coisa que eu queria era... Ela não se virou para encará-lo enquanto o vento fustigava seu cabelo e a moto aquática cortava a chuva e escuridão.
Bryce! Rugiu Hunt. Ela não se virou.